Olá, bem-vindos a mais uma palavra oportuna, um tempo de inspiração e reflexão para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te esperamos! Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. E hoje o nosso tema, um tema muito lindo, da nossa palavra oportuna. O tema é tempo de fome e sede de justiça de Deus. E os nossos textos estão em Mateus 6:33 e Mateus 5:6. Acompanhe comigo, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Está em Mateus 5:6. Mateus 6:33 vai dizer: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos aí falando de um tema de fome e de sede, né? De justiça de Deus. Nós vamos entender por que é de Deus, né? De todas as necessidades básicas de um homem, de ser humano, né? Beber e comer são as mais essenciais que a gente percebe, né? Porque elas são essenciais, porque se a gente não comer e não beber, nós vamos morrer, né, Romulo? Com certeza, né? Exatamente. Então aqui Jesus está falando dois textos dentro de um sermão, que nós conhecemos, que é o famoso Sermão do Monte de Jesus Cristo, né? Então ele ensina que é bem-aventurado quem tem fome e sede, mas ele não está falando de água e nem de comida, ele está falando de justiça, né? Então, o que isso significa exatamente, Romulo? Então, nós vamos perceber aqui que o conceito de justiça possui inúmeros significados, né? Nas Escrituras Sagradas. Mas para entender o que significa ter fome e sede de justiça, a gente precisa saber algumas questões que Jesus também trabalhou, né? Então, lá em Mateus 5:20, ele diz o seguinte: se a nossa justiça, a justiça de vocês, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus, né? Também ele está afirmando, como nós lemos, que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino dele e a sua justiça. Essa palavra justiça, ela fala muito daquilo que é atributo de Deus, né? Então, ela vai trazer muito, ter fome e sede de justiça, é o desejo de uma vida certa, de fazer a coisa certa, né? Significa ter fome da palavra de Deus, né? Que vai nos conduzir a uma vida santa, a um caráter mais parecido com o de Jesus Cristo, né? Então, os verdadeiros discípulos, as verdadeiras discípulas de Jesus, né? Eles anseiam por essa justiça. É a justiça de Deus, eles a buscam, pois sem essa justiça, como nós vimos, não há reino. Porque ele fala, se a nossa justiça não exceder em muito, ele dá um detalhe, em muito, a dos escribas e fariseus, não vamos entrar no reino de Deus. E ele ainda fala que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, né? Então a fome espiritual deve ser, na vida do crente, do cristão, do conhecedor do Senhor Jesus, uma característica. Essa é uma característica do povo de Deus, né? A ambição suprema do povo, se há uma ambição que nós precisamos ter, deve ser não material, mas sim espiritual. Então essa é a ambição, a sede, fome que eu e você devemos ter, da fome espiritual, né? E então nós vamos verificar aqui qual fome e sede devemos ter diante de Deus, né? Nós precisamos buscar a ter fome e sede de Deus. Então, o primeiro ponto, a pergunta é o seguinte: qual fome e sede devemos ter diante de Deus? A palavra de Deus nos dá orientação em 3 tipos de justiça. A justiça atribuída, ou, em algumas versões fala imputada, né? A justiça implantada e a justiça promovida. Nós vamos ver cada uma delas aqui, Romulo, para que nós possamos entender essa justiça de Deus. A fome e sede de justiça pela a justiça atribuída que nós devemos ter, essa, ou seja, é uma justiça
que vem de Deus. Olha só, quando recebemos Cristo, né, como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos diretamente uma justiça que é atribuída a nós, que vem de Deus. Né? A palavra de Deus diz que Abraão creu em Deus, olha o que diz a palavra, e isso lhe foi atribuído para a justiça, está lá em Romanos 4:3. Então, como que um homem ou uma mulher pode ser justo, pode ser justa diante de Deus? Né? Em 1 Coríntios 1:30, diz que Jesus foi feito a nossa justiça, né? Ele fala que foi feita a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e redenção. Então, Cristo é a nossa justiça. Então, Cristo veio para nos fazer justos diante de Deus. Ou seja, fazemos as pazes, né? Essa justiça de Cristo, ela é gratuita. Não preciso pagar preço algum por ela. Basta eu crer, porque diz a palavra que Abraão creu e ele foi então tido diante de Deus justo pelas suas atitudes, né? E a palavra também de Deus fala em Romanos 5:1 que nós somos justificados, pois mediante a fé temos agora paz com Deus por meio de quem? Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é a nossa justiça, né? E nós temos uma outra fome que nós precisamos ter, Romulo, que é a fome pela justiça implantada. O que nós diríamos sobre isso, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, né, pastor, que a justiça implantada é a justiça, como o Senhor mesmo falou, né, de Jesus Cristo, que ela é implantada em nossos corações, né? O texto de Tiago vai dizer, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. E muitas vezes a gente quer resolver com a nossa própria justiça, né? Com o nosso erro, com o nosso pecado, né? Com o nosso ego, né? Isso. E a gente precisa entender que a justiça de Deus que está dentro de nós, ela tem que ser revelada através de nós, né? E essa justiça, ela não é uma justiça humana, mas é uma justiça do próprio Deus que Ele colocou através de Seu Filho Jesus em nossas vidas. E também a gente precisa entender, né, que não basta somente a gente às vezes deixar de pecar, a gente precisa ter ardentemente um desejo, né, pastor, pela justiça de Deus e por um desejo ardente em ser transformado por Deus, né? Ter uma mente pura, um coração puro e buscar a pureza que vem de Deus. Nesse mesmo texto, Romulo, que Tiago fala, que é a ira, né? Ele está falando de um pecado. O pecado não vai produzir a justiça de Deus em nossas vidas. Aí ele vai falar também, mais um pouquinho para frente, que nós precisamos deixar essas coisas. Aí ele vai falar, que nós devemos acolher com mansidão, olha só, acolher o que? A palavra implantada em nós, a qual é poderosa, ela vai ter poder para salvar, né? E aí ele vai completar, fechando, dizendo que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque se nós só formos ouvintes e não praticando, nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. Entendeu? Então, essa parte da justiça implantada, a palavra está sendo implantada. A justiça está sendo plantada com a nossa vida nova com Cristo e automaticamente eu preciso, na minha prática, mostrar essa mudança no meu coração, que eu tenho de fato a justiça implantada de Deus, né? E aí pode falar. Até um ponto, né, pastor, que às vezes existem muitas pessoas que estão anos na igreja, né? Isso. E não há essa transformação, Exatamente. Não há essa busca pela renovação, como o texto mesmo diz aqui, um coração puro, uma mente transformada, né? E às vezes fica estagnado na vida com Deus. Exatamente. A gente precisa realmente buscar Então nós precisamos ter uma justiça, ter fome e sede, né? Pela justiça que foi atribuída, nós já temos, recebemos automaticamente na nossa vida com Deus. E Exato. Tem uma que está sendo implantada, a nossa transformação, a nossa vida nova. E a última, nós precisamos ter fome e sede de justiça promovida. O que é a justiça promovida? O que é a justiça promovida de Deus, né? É a justiça que nós promovemos, são os nossos atos de justiça. Ou seja, por eu ter atribuída a mim uma justiça, por essa justiça estar sendo transformadora no meu coração, automaticamente eu preciso promover essa justiça às pessoas, de todas as formas, né? Profetizando a salvação das pessoas, orando para as pessoas, ajudando as pessoas de alguma forma, né? Porque toda posição que Deus nos coloca é uma posição para que nós possamos promover a justiça divina às pessoas que precisam. Quem tem fome e sede de justiça não se conforma com a injustiça. Esse é um fato, né? Então, a pessoa, ela abomina o mal,
ela ataca a corrupção, declara guerra contra o sistema opressor, luta pela justiça social, defende o direito do fraco, a causa dos oprimidos. Então, atos de justiça é algo que deve ter no nosso coração, na prática, vivenciando, né? A compaixão, isso são expressões visíveis do amor de Deus por nós, né? E nós expressamos isso. Então, quando servimos aos necessitados, aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos oprimidos, né? Exaltamos a Jesus, demonstramos o seu amor de maneira prática, nós estamos promovendo justiça. A justiça de Deus. Né? Ou seja, Jesus falou, se você der apenas um copo de água a um desses meus pequeninos, você está com galardão lá em cima. Já está bem da vida. E aí, então, as nossas boas obras declaram mesmo o nosso amor a Deus, né? Então, nós precisamos demonstrar isso, porque não adianta a gente dizer que ama o nosso irmão, né? Eu amo o meu irmão, mas eu vejo ele passando necessidade e eu não ajudo, tendo até recursos, bens, né, recursos financeiros que eu posso muito bem ajudar, e eu vendo a dificuldade do irmão ou de uma pessoa, eu não ajudo, né? Então nós precisamos abrir a boca e expressar justiça àqueles mais necessitados. Exatamente. Né? Isso fala lá em Provérbios 3,19, diz o seguinte: abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Esse é um texto lá do rei Lemuel, a mãe dele, falando exatamente para ele fazer assim: abra a boca, olha só, declare, fale, julgue retamente e faça justiça aos pobres e necessitados. Agora nós vamos por um último ponto, que é respondendo a pergunta que: como está a vida de quem não tem mais sede, não tem mais fome da justiça, nem de Deus nem de nada? Está na igreja há muito tempo, né? Então, a gente percebe que são pessoas que estão mortas. Mortas espiritualmente, exatamente, né? Elas estão, né, vivendo sem Deus. Né? Uma pessoa sem vida espiritual nunca vai ter fome e sede, né? Eu estou até lembrando aqui de uma situação que é bíblico também, de uma mulher que vai a um poço, meio-dia, né? A mulher samaritana, muitos conhecem o texto. Sim. E aquela mulher, ela não tem vida espiritual. Por mais que ela conheça a verdade, conheça os mandamentos de Deus, uma religiosa, mas ela não tinha uma vida espiritual, né? Ela estava morta espiritualmente, e ela tem um encontro com Jesus, e ela justamente pede dele, né? Primeiro Jesus pede dela, dá-me água para beber, né? E aí ela, como você pode, um homem judeu, né, falando com uma samaritana, uma mulher samaritana, então Jesus fala para ela: se você soubesse com quem você está falando, você que pediria água para mim e eu daria água viva. Ela falou: opa, então me dá dessa água. Não preciso mais vir aqui no poço, meio-dia, no sol quente buscar, dá-me dessa água. E Jesus então tem um diálogo com aquela mulher, e o final de tudo é o seguinte: essa mulher, ela sai dali saciada, com fome e sede de justiça, fome e sede de Deus, porque ela foi preenchida com algo que é aquilo que ela precisava, a necessidade real do coração dela, né, homem? E uma coisa aqui também, pastor, que fala, eu achei bem interessante, é que no cemitério não tem restaurante, né? Não tem, então não adianta estar morto não, porque você não vai achar nada para comer lá, né? Isso a gente consegue entender que como é que estão a vida dessas pessoas, né? Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem prazer, ela não tem desejo pelas coisas de Deus, pela justiça de Deus, né? É uma doença, né? É uma doença. Falta de apetite. É uma doença. É uma doença. A gente pode colocar, né, um prato bonito com uma picanha bem bonita, bem gorda, assada, né? Assim, diante da pessoa, e falar: ó, que eu vim trazer esse banquete para você. E a pessoa fala bem assim: ah, eu comi muita pipoca, não estou com fome. Ou seja, ela tem muitas pessoas que estão cheias de porcaria. Cheias de porcaria. Então ela não tem fome e sede, estão mortas espiritualmente, né? Jesus está dando um banquete espiritual todo dia para nós, através da sua palavra, e nós estamos cheios de tantas coisas. Cheios, saciados de tanta coisa que muitas vezes são coisas ruins para nós, né? E aqui até vai falar, né, pastor, que a qualidade da sua vida espiritual depende da sua alimentação. Exatamente. Tem muita gente se enchendo nesse tempo, né, de tantas coisas e não se enche da palavra de Deus, da justiça de Deus e das coisas de Deus, né? Ou muitas vezes ela tem uma refeição
assim, pequeno, né? Pequena demais. Estão recebendo apenas uma refeição por semana, alguns. Só no domingo. Só no domingo, né? E não, em casa não leem a Bíblia, não frequentam a escola de discípulos, a escola dominical, não frequentam as reuniões de oração. Por isso as pessoas estão fracas na fé. Aquela mulher, voltando um pouco à história daquela mulher, ela estava fraca na sua fé, ela não tinha condições de viver a vida que ela precisava, né? Mas o que Jesus faz? Tem um encontro, ele espera aquela mulher. Sim. Né? E ela então sai dali cheia, estava justamente por conta daquela mulher. Aquela mulher recebe uma revelação poderosa. A única pessoa até aquele momento que Jesus se revelou como Cristo foi ela. Ela foi a primeira. Né? Então, tem muitas pessoas que estão buscando tantas coisas, querem prosperidade, cura, mas não querem santidade, não querem justiça. Elas querem sucesso, mas não querem piedade. Não querem viver uma vida de oração, jejum, leitura da palavra de forma alguma. Muitos estão buscando mamon e não maná. Exatamente. Não buscam o maná de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Então, uma pessoa que não recebe alimento saudável suficiente pode sofrer de raquitismo, né? Ficar raquítica, né? Não há desenvolvimento, um crente que não se alimenta de forma correta das coisas de Deus torna-se tão raquítico espiritualmente, né? Então, concluindo, para nós orarmos, se você não tiver fome e sede de Deus agora, você pode ter fome, né? Tarde demais. Ter fome, sede tarde demais. Então é a hora, como é o tema, é tempo de termos fome e sede de justiça. Como está a sua vida? Porque a palavra de Deus fala que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque tem uma promessa linda, Roma. Serão que? Saciados. Olha só. Além de ele falar que é bem-aventurado, é feliz aquele que tem fome e sede, ele está afirmando, esses que têm fome e sede, além de serem bem-aventurados e felizes, eles serão saciados, né? Amém. Então não sejamos indiferentes com a injustiça, vivamos a justiça de Deus. Deus tem muito mais para nós. Ele tem, né, um banquete espiritual, maná do céu, a fonte a jorrar, e ele diz que se beber dessa água, nós também seremos uma fonte a jorrar pela vida eterna. Amém? Vamos orar? Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa palavra oportuna de hoje, desse momento. Sim. Nós queremos pedir que essa palavra entre no coração dessa pessoa que está ouvindo, dessa pessoa que está assistindo, em nome de Jesus, que faça a transformação necessária. Tantas pessoas estão com sede, fome, que elas sejam agora saciadas pela Tua palavra, por essa palavra oportuna em cada coração, sabendo que Jesus Cristo, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso pão vivo que desceu do céu, Ele é a água viva que nós precisamos para matar toda a nossa sede e também toda a nossa fome. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, e nós assim agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, e até a nossa próxima Palavra Oportuna.